nós, Senhor. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Queridos irmãos, o próprio Senhor vai declarar em sua palavra no Evangelho que ele veio primeiramente para os filhos, para os judeus. A salvação começaria pelos judeus. Então, ele foi enviado, como ele vai dizer a Cananeia, primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi enviado para salvar os filhos, os judeus. Mas a rejeição a Jesus, e nós vemos que essa rejeição vai chegar ao extremo de Jesus ser morto e crucificado fora da sua cidade. Quer dizer, ele não tem parte conosco. Nós não acolhemos, nós não aceitamos a sua palavra, o seu testemunho como verdadeiro. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. E graças a essa rejeição, a salvação atingiu fora dos muros. E quem estava fora dos muros? Nós. Nós que não éramos judeus, nós que viemos dos pagãos. A salvação atingiu o mundo inteiro. E nós ouvimos essa palavra já no ministério de Jesus. Jesus vai para a sua cidade natal, ali onde ele cresceu, Nazaré. Jesus volta e ali aonde ele cresceu, aonde ele viveu a maior parte do tempo, na oficina de José, na carpintaria, vivendo ali na sua família, numa vida simples. Ali ele volta e ali também ele vai apresentar a salvação de Deus. Ali ele vai resgatar, ali ele vai visitar o povo de Deus que está ali. Mas, como é impressionante a rejeição que Jesus sofreu em Nazaré. É uma das leituras mais tristes do Evangelho, é essa leitura que nós ouvimos. O próprio povo de Jesus se fechou a Jesus, não acreditou em Jesus. Não acreditou. E por que não acreditou? Porque já pensava conhecer esse Jesus. Não é este o filho de José? Não é este o filho de carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não estão aí? Nós o conhecemos. De onde lhe vem tudo isso? Como é difícil aceitar o que está próximo. Como é difícil aceitar que Deus usa para nos alcançar as pessoas próximas de nós. Porque os próximos de nós conhecemos os defeitos. Por isso nós valorizamos aqueles que estão longe. Quando nós vamos precisar pregar, ensinar, dar alguma palestra, nós sempre trazemos alguém de fora, porque os de fora nós não conhecemos o defeito, nós só conhecemos as qualidades. Então, as qualidades deixam a gente aberto para ouvir aquela pessoa. Quantas pessoas que podem a esposa falar, pode a mãe falar, ou pode o esposo falar, pode o filho falar, pode mãe, pai falar, não vão ouvir. Porque há em nós esta defesa diante da palavra, diante do nosso crescimento, diante da nossa própria conversão. Então, ao invés de eu acolher a palavra quando alguém vem me trazer, por isso que quando nós terminamos a leitura do Evangelho, nós dizemos
palavra da salvação. É a palavra que nos salva, mas ela nos salva se ela nos alcançar. Mas quantas palavras de salvação Deus traz a nós através das pessoas mais simples, das pessoas do nosso cotidiano. Só que essas palavras não nos alcançam. Por quê? Por causa da nossa familiaridade com as pessoas que dizem. Então nós não aceitamos que os que estão próximos de nós sejam usados para nos corrigir ou para nos ajudar a crescer. Muitas vezes a nossa oração, o nosso testemunho vai valer muito mais para os de fora. Para os de dentro vale pouca coisa. O que nós somos em Deus, para os próximos de nós, vai sempre olhar com um arzinho de desconfiança, vai olhar com descrédito. Infelizmente é assim, Jesus passou por isso. Aquelas pessoas que mais estavam próximas de Jesus desacreditaram de Jesus. Olha só, e qual foi o resultado? Em Jesus, nada. Mas na vida dessas pessoas, muito. A descrença em Jesus vai dizer o Evangelho, ali Jesus fez poucos milagres. Jesus deixou poucos ensinamentos. Por quê? Porque ali o coração era resistente. Então, a salvação, a pregação foi para os de fora. Enquanto os de fora vinham de longe, as multidões vinham de longe para escutar Jesus. Os que estavam perto não acreditavam nessa pregação. E se não acreditam na pregação, não acreditam no testemunho, não se abre para a fé. E se não tem fé, não tem milagres. Essa desconfiança que nos faz perder as graças de Deus. Uma coisa que nós temos que ter cuidado, meus irmãos, nós que caminhamos com Deus, nós que temos certo tempo de caminhada na igreja, é cuidado com o nosso excesso de familiaridade com as coisas de Deus. Muitas vezes, nós que tivemos alguma experiência, nós já podemos dizer, não, mas isso eu já conheço. Ah, mas a homilia desse padre eu já cansei de ouvir. Ah, mas eu já fiz esse retiro. Ah, eu já estou acostumado com isso. Esse eu estou acostumado nos fecha para novas graças. Ali Deus não faz mais milagres. Um coração que está muito familiarizado com as coisas da igreja. E há pessoas que estão dentro da igreja, mas perdeu o brilho da fé. Não se encantam mais com a adoração a Jesus Eucarístico. Não se encantam mais com as graças. Outras pessoas de fora, outras pessoas que nem vêm muito na igreja, vêm, buscam, bebem, reconhece muito mais as graças sendo derramadas, mas aquele que já está familiarizado dentro da igreja vai dizer, não, isso daí eu já vi, isso daí é fogo de palha, isso daí é pessoas que só estão buscando um oba-oba, perdem a graça, perdem os milagres, e aquelas pessoas que têm o coração aberto vão receber novos milagres, vão receber novas graças. Por quê? Para Deus e em Deus tudo se renova. Mas aqueles que acham que já experimentou tudo, já fiz toda a formação, já fiz toda a experiência, recebe poucos milagres. Tem pessoas que não vão em formação, não vão em retiro, não vão em encontros. Quando é para servir, elas estão lá de pé, dão o seu nome para servir, mas para serem formados elas não querem, porque elas dizem, não, já vi tudo. Só que, meus irmãos, essas pessoas podem
ter ensinamento, mas não tem mais testemunho. A fé necessita de testemunhas, não de mestres, não de professores. A fé precisa continuar na palavra e no brilho no olhar. A fé precisa de entusiasmo. A evangelização precisa cativar. E só cativa quem está bebendo, quem continua com sede das coisas de Deus. Cuidado de perder a sede com as coisas de Deus. Cuidado de divulgar as coisas da tua igreja, da tua paróquia e você não ir. Cuidado você ver todo o povo buscando e bebendo ao teu lado e você achar que isso não é para você. Lembremos do tempo de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, o povo estava acostumado. Com Noé vindo e indo, então não achou novidade nenhuma. E eu fico imaginando aquela cidade vendo todo tipo de bicho atravessar a cidade e entrar na arca. Às vezes a gente vê tantas pessoas entrando na igreja, tantas pessoas diferentes, fala assim, meu Deus, até essa pessoa está voltando para Deus e eu estou do lado de fora. Por quê? Porque eu já estou acostumado com as coisas de Deus. Isso daí eu já fiz. Então, meus irmãos, deixemos tocar pela graça de Deus. E não nos acostumemos com as coisas de Deus. Nunca nos acostumemos. Nunca nos acostumemos. Deus não para de falar. Deus não para de fazer milagres. Deus não para de converter, de tocar corações. Mas só vão receber aqueles que se abrem à novidade e à presença de Deus, que é sempre nova e pode fazer maravilhas nos corações que creem.